Meu nome é Corin Andrews. Tenho 28 anos. Acordei de um coma de 3 semanas em um quarto de hospital vazio. Sem pai, sem irmãos, sem flores, sem cartões, nem aquele saco de chips pela metade na cadeira dos visitantes. Nada. Apenas uma única folha de papel de carta pesada sobre a mesa de cabeceira, com marca d'água, impressa com a residência dos Andrews, Greenwich, Connecticut no topo. Abaixo, a caligrafia do meu pai, Karen: decidimos parar de cobrir suas despesas médicas. Seus irmãos concordam que chegou a hora de você cuidar das coisas sozinha. Boa sorte, filha. Pai. Li 4 vezes. Depois chorei por 1 hora. Mas meu pai cometeu um erro. Esqueceu o que minha mãe deixou para trás. E definitivamente esqueceu do homem de terno cinza que entrou no meu quarto no 3º dia. Antes de continuar, tire um momento para curtir e se inscrever, mas só se você realmente se conectar com essa história. Agora, deixe-me levá-lo de volta ao começo, para a casa em que cresci e para a família que me ensinou que silêncio era a mesma coisa que amor. Sou enfermeira de UTI. Plantão noturno, 12 horas trabalhando, 12 horas de folga, em um hospital de médio porte em Stamford, Connecticut. Moro sozinho em um apartamento de 1 quarto, com paredes finas e um radiador que fazendo barulho às 2 da manhã. Pago meu próprio aluguel. Compro minhas próprias compras. Dirijo um Honda Civic de 9 anos, com um amassado na porta do passageiro que nunca consertei porque sempre havia algo mais importante: uma conta de luz, um novo par de sapatos de trabalho, mais uma parcela do empréstimo estudantil. A família Andrews mora a 26 minutos daqui, mas poderia muito bem estar em outro planeta. A casa do meu pai, a casa em que cresci, é um colonial de 5 quartos em Greenwich, fachada de pedra, portão de ferro alto, piscina aquecida nos fundos, garagem para 3 carros onde o Range Rover dele fica ao lado do Mercedes da minha madrasta e do BMW do meu irmão Preston. A mesa de jantar é de nogueira, feita sob medida, para 12 pessoas. Todo domingo, Diane coloca 4 lugares, Harold na cabeceira, Diane à direita dele, Preston em frente, às vezes Grant, meu irmão mais novo, se estiver na cidade. Nunca havia uma 5ª cadeira. Parei de me surpreender com isso anos atrás. Você só pode aparecer sem ser convidado para o jantar da sua própria família tantas vezes antes de entender a mensagem. Na última vez que tentei, Diane sorriu para mim na porta e disse: "Oh, Karen, não esperávamos você. Deixe-me ver se temos lugar suficiente." Havia 2 filés ribeye intocados no balcão atrás dela. Meu pai não tirou os olhos do telefone. Isso foi há 3 anos. Depois disso, eu simplesmente parei de ligar aos domingos, parei de dirigir até Greenwich, parei de fingir que, se eu fosse boa o suficiente, quieta o suficiente, útil o suficiente, eles eventualmente fariam espaço. Mas eu devo explicar porque eu sempre era a que tentava. Porque passei 16 anos acreditando que devia algo a eles. Para isso, preciso voltar a quando eu tinha 12 anos. O nome da minha mãe era Margaret Liz Andrews. Ela era calorosa de um jeito que não se anunciava, do tipo de pessoa que deixava bilhetes na sua lancheira e lembrava exatamente como você gostava dos ovos. Ela vinha de uma família rica, do lado Elis, embora nunca falasse sobre isso. O que eu mais lembro são as mãos dela sobre as teclas do piano, me ensinando escalas nas manhãs de sábado, e o relógio Cartier que ela sempre usava, pulseira fina de ouro, um presente da minha avó, Eleanor. Ela nunca o tirava do pulso. No dia 7 de março, eu tinha uma apresentação de piano na escola, uma coisa pequena, 12 crianças em um ginásio. Mas eu havia praticado por semanas. Meu pai disse que me buscaria às 8h30. Ele não apareceu. Esperei no saguão da escola por 45 minutos, ligando para o celular dele. Caixa postal todas as vezes. Finalmente, liguei para minha mãe. Ela já estava em casa há horas. Achava que tudo estava resolvido. Não hesitou. "Fica aí, querida." "Estou indo." Chovia, não garoava, chovia forte, daquele tipo de tempestade de março em Connecticut que transforma ruas em rios. Minha mãe dirigiu seu sedã naquela chuva porque sua filha de 12 anos estava sozinha no saguão da escola e o marido não atendia o telefone. Ela nunca chegou. Uma caminhonete perdeu o controle e atravessou o semáforo vermelho na Route 106. O impacto foi do lado do motorista.
Ela foi declarada morta no Stanford Hospital às 21h47. Meu pai chegou ao hospital 1 hora depois. Eu estava sentada em uma cadeira de plástico no corredor, ainda vestindo o vestido da apresentação, segurando um copo de papel com água que a enfermeira tinha me dado. Ele ficou parado sobre mim. Não se ajoelhou. Não me abraçou. Disse: "Sua mãe saiu naquela tempestade por sua causa." Minha avó, Eleanor, me abraçou no funeral 3 dias depois e sussurrou: "Sua mãe se certificou de que você seria cuidada." Eu não entendia o que ela queria dizer. Tinha 12 anos e acabará de aprender que o amor podia ser algo pelo qual você seria punida por precisar. Diane Mercer entrou em nossas vidas 2 anos depois. Ela era elegante de um jeito que minha mãe nunca tentou ser. Escova toda quinta-feira, sapatilhas Chanel, um sorriso que chegava meio segundo antes de seus olhos acompanharem. Trouxe presentes na primeira vez que veio jantar, um cachecol de cachemira para mim, uma carteira de couro para Grant. Chamava-me de querida e dizia que eu tinha os ossos das bochechas da minha mãe. Em 6 meses, já tinha se mudado para casa. Em 1 ano, ela e meu pai estavam casados. Em 2 anos, tudo que tinha sido da minha mãe havia desaparecido. Aconteceu em partes, tão lentamente que eu não percebi até estar completo. Primeiro as fotos. O retrato de Margaret sobre a lareira foi substituído por uma paisagem que Diane comprou em Nantucket. Depois, o piano. Precisamos do espaço para o escritório do Preston, querida. Você entende? Depois, meu quarto. Uma tarde, cheguei da escola e minhas coisas tinham sido transferidas para o quarto do sótão, no 3º andar. Diane disse que seria mais privado para mim. O quarto tinha teto inclinado e não tinha armário. Preston era filho dela de um casamento anterior, 4 anos mais velho que eu, já na faculdade quando Diane se casou com meu pai. Mas Harold era tratado como o primogênito que ele sempre quis. Preston vai assumir os negócios um dia, ele dizia nos jantares. Preston entende como o mundo funciona. O cartão de Natal da família daquele ano tinha 4 pessoas na foto. Eu estava na casa de uma amiga quando eles tiraram a foto. Ninguém me contou. Perguntei ao meu pai uma vez, talvez quando eu tinha 15 anos, se minha mãe havia deixado algum papel, algum documento, qualquer coisa. Ele largou o garfo, olhou para mim com aquele olhar frio e firme que podia silenciar uma sala de reuniões. Sua mãe não deixou nada, Karen. Ela deixou dívidas. Eu limpei tudo. Não fale mais dela. Você já fez o suficiente. Então, eu não falei. 16 anos. Foi quanto tempo carreguei essa sentença no peito como uma pedra que eu não conseguia cuspir. Sua mãe saiu naquela tempestade por sua causa. Isso moldou tudo. Porque eu não lutei pelo meu quarto. Porque não me posicionei quando o piano desapareceu. Porque recusei a bolsa parcial para a escola de enfermagem e escolhi um programa mais barato. Porque meu pai dizia: enfermagem é suficiente para alguém com suas limitações. Não desperdice recursos. Eu acreditei nele. Acreditei em tudo. Porque quando você é dito, aos 12 anos, que causou a pior coisa que já aconteceu à sua família, passa o resto da vida tentando consertar. Você não estabelece limites. Não faz perguntas. Diz: sim, senhor, obrigado. E aceita qualquer migalha de atenção que jogarem para você, convencendo-se de que isso é amor. Essa foi a minha vida até 14 de março deste ano. Eu dirigia para casa após um plantão de 12 horas na UTI. Era quase meia-noite. Eu estava exausta. Daquele cansaço que vive atrás dos seus olhos. E não vi o caminhão de carga passar o sinal vermelho na El Street até ele já estar preenchendo todo o meu para-brisa. Não me lembro do impacto. Não me lembro da ambulância. Disseram que meu coração parou uma vez na emergência e me reanimaram. Disseram que meu pai foi chamado. Ele ainda constava como meu contato de emergência, um detalhe que eu nunca atualizei porque alguma parte de mim ainda acreditava que ele viria. Ele veio uma vez, na primeira semana. Grant me contou depois que Harold ficou na porta, olhou para as máquinas às quais eu estava conectada e disse: isso vai sair caro. Então foi embora. Na segunda semana, apenas Grant me visitou. Na terceira, ninguém. E então acordei com aquele bilhete.
Mas aqui está o detalhe. Uma semana antes do acidente, enquanto arrumava uma caixa de coisas antigas no armário do meu apartamento, encontrei algo. Um envelope rasgado no fundo de uma caixa que eu tinha tirado do sótão de Greenwich anos atrás. Tinha meu nome, meu antigo endereço na propriedade e um logo que eu não reconhecia. Algum banco ou instituição financeira. A carta dentro tinha sumido, só restava o envelope, rasgado e vazio. Joguei de lado, achei que fosse correspondência inútil. Gostaria de ter olhado com mais atenção. Preciso que você entenda como é acordar de um coma. Não é como nos filmes. Não há aquele momento dramático de abrir os olhos, nem aquele suspiro ofegante enquanto os entes queridos seguram sua mão. É lento, confuso. Minha garganta estava irritada pelo tubo de intubação. Meu pulso esquerdo estava engessado. Cada articulação do meu corpo parecia cheia de areia molhada. As luzes fluorescentes acima de mim zumbiam, e por um longo tempo, aquele foi o único som. Sem vozes, sem passos, ninguém dizendo que eu estava acordada. Virei a cabeça lentamente, porque até isso doía, e vi o quarto, a cadeira de visitantes vazia, um arranjo murchado de cravos no peitoril da janela, do tipo que a loja de presentes do hospital vende por $12. O celofane estava empoeirado. Ninguém tinha tocado nele há dias. Então vi o bilhete. Li como se fosse algo que não poderia ser real. Decidimos parar de cobrir suas despesas médicas. Seus irmãos concordam que é hora de você cuidar das coisas sozinha. Boa sorte, filha. Pai. Papel de carta grosso, com o timbre da família Andrews em relevo no topo. A caligrafia do meu pai, precisa, inclinada levemente para a esquerda, a mesma mão que assinava minhas notas sem ler. Apertei o botão de chamada da enfermeira. Uma mulher chamada Linda entrou, conferiu meus sinais vitais e me disse que eu havia ficado inconsciente por 22 dias. Alguém esteve aqui? Perguntei. Minha voz soava como cascalho. Ela hesitou. Uma mulher passou por aqui há cerca de uma semana, assinou alguns papéis de isenção de responsabilidade e nos pediu para enviar todas as contas futuras diretamente para você. Ela trouxe essas flores. Linda acenou em direção aos cravos murchos. Parecia com pressa. Diane, é claro. Segurei aquele bilhete contra meu peito e chorei por uma hora. Não porque eles tinham ido embora. Acho que alguma parte de mim sempre soube que iriam. Chorei porque finalmente entendi. Eles nunca estiveram realmente lá. Deitada naquela cama de hospital, as memórias vinham em ondas. Cada momento em que engoli minha própria voz para manter a paz. Minha formatura na escola de enfermagem. Terminei no topo da minha turma. Honras clínicas. 3 cartas de recomendação de médicos supervisores. Mandei uma mensagem para meu pai com a data e hora 2 meses antes. Na manhã do evento, ele respondeu, algo surgiu. Parabéns. Sem ponto final, sem exclamação. Grant estava viajando. Diane não respondeu nada. Caminhei pelo palco ao som de aplausos educados de estranhos e tirei uma selfie no estacionamento, com Becca e Capello, sozinha, encostada no meu Civic. Ainda tenho essa foto. Pareço estar me esforçando muito para sorrir. Ação de graças, 2 anos atrás. Diane recebeu 20 convidados na casa de Greenwich. A mesa estava posta com seu novo cristal Waterford e caminhos de mesa de eucalipto fresco. Ela apresentou Preston a todos, Asha Preston, o mais velho do Herald. Ele trabalha com imóveis comerciais agora. Estamos tão orgulhosos. Enquanto eu levava travessas da cozinha, um dos parceiros de negócios de Harold perguntou quem eu era. Meu pai disse, essa é a Karen. Ela ajuda. Não minha filha. Nem mesmo dizendo que sou enfermeira. Ela ajudava como se fosse uma funcionária do buffet. Depois do jantar, lavei louça por uma hora enquanto Preston mostrava aos convidados seu novo BMW, um presente do meu pai por fechar seu primeiro contrato. 6 meses antes, eu havia pedido ajuda ao meu pai para o depósito de segurança do apartamento, e a resposta dele foi: talvez se você tivesse escolhido uma carreira de verdade, não precisaria pedir. Eu continuava voltando. Todo feriado, todo aniversário em que não fui convidada, mas que aparecia mesmo assim.
Porque em algum lugar dentro de mim, a Karen de 12 anos ainda estava naquele saguão da escola, esperando que alguém viesse. E a pior parte? Eu pensava que aquilo era amor. Pensava que era isso que eu merecia. 2 dias depois de acordar, tentei ligar para minha família. O número de Grant caía direto na mensagem: este número não está aceitando chamadas desta linha. Fiquei olhando para o telefone. Bloqueado. O número do meu próprio irmão bloqueado. Tentei me convencer de que ele talvez tivesse mudado de telefone. Talvez fosse um engano. Mas minhas mãos tremiam. Liguei para a caixa postal do celular do meu pai. Não deixei mensagem. O que eu diria? Oi, pai. Quase morri. Só passando para avisar. Liguei para casa. Diane atendeu na terceira chamada. Eu podia ouvir os saltos dela no piso. Provavelmente estava na cozinha. Ela soava exatamente como sempre, calorosa, medida, completamente no controle. Karen, como você está se sentindo? Ouvi dizer que você acordou. Eu estava em coma, Diane, por 3 semanas. Quase morri. Uma pausa. E então aquela voz, aquela que ela usa quando quer que você se sinta irracional. E ficamos felizes que você está bem. De verdade. Mas seu pai e eu discutimos sobre isso e achamos melhor para todos que você aprenda a se sustentar sozinha. Você tem 28 anos. A maioria das pessoas da sua idade não depende da família para pagar contas médicas. Você assinou papéis transferindo minha dívida hospitalar para mim enquanto eu estava inconsciente. Estávamos tentando ajudá-la a crescer, querida. Você não pode ficar apoiando-se no seu pai para sempre. Apertei o telefone com tanta força que meu braço engessado doeu. É isso que você chama de crescimento? A voz de Diane caiu meio tom. O casamento do Preston é em 3 meses. Temos despesas. Seu pai tem um negócio muito importante fechando. Este não é um bom momento para drama, Karen. Ela acrescentou quase como um comentário final. E devo avisar, já informamos a família que você decidiu seguir seu próprio caminho. Todos entendem. Ela desligou. Já havia reescrito a história. Na versão de Diane, eu era a que tinha partido. Deixe-me falar sobre os números. 3 semanas na UTI, cirurgia de emergência no baço, pulso fraturado, 2 costelas rachadas, leve trauma cerebral. A conta total antes do seguro, pouco mais de $187 mil. O plano patrocinado pelo meu empregador cobriu uma parte, mas depois de dedutíveis e taxas de especialistas fora da rede autorizadas na primeira visita de Harold, quando ele ainda fingia se envolver, eu tinha uma responsabilidade pessoal de cerca de $43 mil. Minha conta poupança tinha $6.200. Eu não poderia trabalhar por pelo menos 8 semanas. Meu carro foi destruído. O pedido de seguro ainda estava sendo processado. Meu contrato de aluguel terminava em 6 semanas e eu não tinha o primeiro e último mês para um novo lugar. Eu estava deitada em uma cama de hospital, vestindo um avental que amarrava nas costas, rolando uma inscrição para auxílio financeiro em um celular com a tela quebrada. E o total de apoio que eu tinha no mundo era um buquê murchado de uma mulher que havia assinado a renúncia da minha cobertura médica enquanto eu estava inconsciente. Coloquei o telefone de lado. Olhei para o teto, aqueles azulejos acústicos com furinhos que você conta quando não consegue dormir. Pensei na minha mãe, no que ela diria se pudesse me ver agora. E então pensei no que meu pai me dizia há 16 anos, que ela não deixou nada. Que ela deixou dívidas. Que eu era a razão de ela ter ido embora. Peguei aquele bilhete da minha mesa de cabeceira. Li mais uma vez, boa sorte. Dobrei-o com cuidado, coloquei na gaveta e disse em voz alta, para ninguém, chega. Eu não sabia o que viria depois, mas eu tinha terminado de ganhar o amor deles. Eu tinha 28 anos e estava cansada disso. Isso foi numa terça-feira. Na quinta-feira, um homem que eu nunca tinha visto antes bateu na porta do meu quarto de hospital. Antes de falar sobre o homem na porta, preciso contar o que Harold estava fazendo enquanto eu tentava calcular como sobreviver. Ele estava gerenciando a narrativa. Meu telefone vibrou na manhã de quarta-feira com uma mensagem da minha tia Clary, irmã do Harold, que eu tinha visto talvez 5 vezes na última década. Karen,
vi o e-mail do seu pai. Estou muito desapontada com você. Depois de tudo que ele havia feito, eu não sabia do que ela falava. Uma hora depois, uma amiga da faculdade, Becca, me encaminhou o e-mail. Ela escreveu no topo: Ei, isso é real? Isso não parece você. O e-mail era do endereço pessoal de Harold, enviado para o que parecia ser toda a lista de contatos dele. Parentes, associados de negócios, familiares, amigos, pelo menos 30 pessoas. O assunto: uma atualização difícil da família. Vou poupar vocês da maior parte, mas as linhas principais ficaram gravadas na minha retina. Karen infelizmente desperdiçou todas as oportunidades que demos a ela. Recusou-se a assumir a responsabilidade pela própria vida e culpou esta família por suas escolhas. Após anos de apoio, tomamos a dolorosa decisão de nos afastar para o bem dela. E então, no final, a frase que fez meu estômago cair: a mãe dela ficaria envergonhada. A mãe dela ficaria envergonhada. Ele escreveu isso sobre mim, a filha deitada em uma cama de hospital, e enviou para todos que conhecíamos. A contribuição de Diane foi mais sutil. Um comentário no grupo privado da família no Facebook: tentamos de tudo. Às vezes você só precisa deixá-la cair para que aprenda. Rezando por ela. Rezando com emoji de coração. Em poucas horas, meu telefone estava cheio de mensagens de pessoas que eu mal conhecia. Todas repetindo a versão de Harold: lamentamos que seu pai tenha passado por isso. Esperamos que você consiga a ajuda que precisa. Ninguém me perguntou o que realmente aconteceu. Eles não precisavam. Harold Andrews era o patriarca, o filantropo, o homem feito por si mesmo, e eu era apenas Karen, a difícil. Preston ligou na manhã de quinta-feira. Quase não atendi. Mas havia uma parte de mim, a mesma parte teimosa e estúpida que me fez voltar àquela casa por 28 anos, que achava que talvez ele estivesse ligando para se desculpar. Talvez ele tivesse visto o e-mail e percebido que tinha ido longe demais. Karen, disse ele, sem Oian ou como você está, apenas meu nome, seco, como se estivesse confirmando uma reserva. Olha, vou ser direto com você. Seu pai está sendo generoso aqui. Ele poderia pedir para você devolver cada dólar que gastou com você ao longo dos anos. Está escolhendo não fazer isso. Você deveria encarar isso como o presente que é. Acabei de sair de um coma, Preston. E você está bem agora. Está falando. Pensando, você está bem. O ponto é que Diane te enviou alguns papéis, um formulário de liberação. Você assina. Segue com a sua vida. Nós seguimos com a nossa. Corte limpo. Eu tinha recebido os documentos 2 dias antes. Um mensageiro os entregou no meu quarto de hospital. Um pacote de aparência legal, do advogado pessoal de Harold, solicitando que eu assinasse uma renúncia voluntária de qualquer reivindicação sobre os bens, propriedades e ativos da família Andrews. Eu tinha lido 2 vezes, confusa. Se minha mãe não deixou nada, se Harold havia quitado a dívida dela, então exatamente o que eu estaria abrindo mão? O que estou abrindo mão, Preston? Perguntei. Seu pai disse que sua mãe não deixou nada. Um silêncio, e então, cuidadosamente, é só uma formalidade. Seu pai está reorganizando o patrimônio para um novo projeto. Alguns trustes antigos precisam ser ajustados. Não complique mais do que precisa. Trustes antigos? Disse eu. Não vou assinar nada que eu não entenda. Karen, eu disse não. Ele desligou. Sentei ali segurando meu telefone quebrado e, pela primeira vez em 16 anos, não senti culpa. Senti suspeita. Por que uma família que diz que você não tem nada precisa da sua assinatura para provar isso? Diane veio pessoalmente no dia seguinte. Chegou do jeito que sempre chega, como se tivesse saído de uma sessão de fotos de revista, casaco de cachemira creme, luvas de couro, um pequeno buquê de tulipas brancas. Sorriu para a estação da enfermeira, pediu meu quarto com aquela voz melosa, e eu podia ouvi-los comentando entre si sobre que mulher encantadora. Enquanto os saltos dela clicavam pelo corredor, ela fechou a porta atrás de si e colocou as tulipas no peitoril, ao lado dos cravos mortos. Então se virou para mim, e o sorriso havia sumido. Você está complicando isso, Karen. Não vou assinar esses papéis.
O negócio do seu pai fecha em 6 semanas. Este é o maior projeto da carreira dele. Se você causar problemas. Ela alisou o casaco, escolhendo as palavras com cuidado. Ele tem relações em todos os hospitais desta região. Membros do conselho, doadores, uma conversa e sua pequena carreira de enfermagem desaparece. Você entende o que estou dizendo? Entendi perfeitamente. Não era um aviso. Era uma ameaça, entregue no mesmo tom gentil que ela usava para me dizer que meu quarto seria movido para o sótão. O que eu estou abrindo mão, Diane? Se minha mãe não deixou nada, por que meu pai precisa da minha assinatura? Algo mudou no rosto dela, um lampejo que desapareceu num instante. Por que a empresa fiduciária não vai? Ela parou, pressionou os lábios juntos, e então, lisa como vidro, é só papelada. Não complique demais. A empresa fiduciária. Ela se ouviu dizer isso. Eu vi nos olhos dela aquele segundo de cálculo, decidindo se recuava ou seguia adiante. Eu não vou assinar nada. Eu não entendo, eu disse. E estou cansada de ter medo desta família. Diane pegou as luvas, caminhou até a porta. Você nunca foi tão esperta quanto pensa, Karen. Esse sempre foi o seu problema. Ela fechou a porta silenciosamente. Diane nunca bate portas. Não precisa, mas ela tinha dito. Empresa fiduciária. E de repente, o envelope rasgado no fundo de uma caixa de mudança e o sussurro da minha avó num funeral. Não eram mais aleatórios. Os dias seguintes foram o ponto mais baixo. Minha conta hospitalar estava sobre a mesa de bandeja, como um pequeno monumento a tudo que eu não tinha. $43.000. Minha conta no banco, $6.200. A matemática não se importava com meus sentimentos. Liguei para o departamento de cobrança e combinei um plano de pagamento, $400 por mês, que eu também não podia pagar, mas mantinha as ligações de cobrança afastadas. Meu contrato de aluguel estava prestes a vencer. Eu não tinha carro. Minha poupança dava para talvez 6 semanas se eu comesse apenas arroz e ovos. A assistente social do hospital deixou panfletos sobre programas de assistência financeira na minha cama, e eu os preenchi às 2 da manhã, com uma caneta que vivia acabando a tinta. Enquanto isso, o efeito do e-mail de Harold continuava. Um colega de trabalho do hospital, alguém que eu considerava amigo, me mandou uma mensagem. Ei, não quero me envolver, mas alguém disse que você está passando por alguns problemas. Só quero que saiba que estamos aqui para você. Harold não disse diretamente que eu tinha problemas de dependência. Ele apenas insinuou, do jeito cuidadoso dele, sobre escolhas, padrões e sobre buscar ajuda. Ele sabia exatamente como plantar uma semente sem deixar impressões digitais. Eu fiquei sozinha naquele quarto às 3 da manhã, ouvindo o monitor cardíaco no corredor e o zumbido do aquecedor, e pensei na minha mãe. Se você estivesse aqui, perguntei silenciosamente, me diria para continuar tentando com eles ou para fugir? E então outro pensamento, mais claro, eu estava pagando uma dívida que nunca foi minha. 16 anos de desculpas por uma tempestade que eu não causei. Eu tinha 28 anos, estava deitada em uma cama de hospital e não tinha nada. Não, isso não é verdade. Eu tinha uma pergunta. E essa pergunta valia tudo. Grant ligou às 23 horas de uma terça-feira, de um número que eu não reconhecia. Corei. A voz dele estava baixa, apressada. Estou usando o telefone de um amigo. Meu pai colocou algo na minha linha. Não sei, algum tipo de rastreador familiar. Ele disse que viu que eu tinha ligado para você. Grant, você está bem? Me escute. Eu devia ter falado algo há muito tempo e não falei por quê, porque sou um covarde. Tá, eu sei disso. Mas você precisa ouvir isso. Eu podia ouvir ele respirando pesado, como se tivesse corrido ou estivesse tentando não chorar. Meu irmão mais novo, 26 anos e ainda aterrorizado pelo nosso pai. Antes da vovó Eleanor morrer, ele disse. Ela me contou uma coisa. Ela disse, a mamãe deixou algo para você. Algo real. Algo que o papai deveria ter te dado quando você completasse 25 anos. Mas ele nunca deu. Minha mão apertou o telefone. 25, eu tinha 28 agora. 3 anos se passaram.
O que era? Eu não sabia os detalhes, mas uma vez encontrei papéis no escritório do meu pai, na gaveta inferior da mesa dele, aquela que ele mantém trancada. Tinha um logotipo. Algum tipo de traste ou empresa financeira. Não consigo lembrar o nome exato, mas começava com Hartford ou Hartwell, talvez, algo assim. Meu corpo todo ficou gelado. O envelope rasgado, o logotipo que eu havia jogado fora. Papai me pegou olhando. Grant continuou, a voz ainda mais baixa. Ele segurou meu braço com tanta força que ficou roxo. Disse que, se eu mencionasse os papéis da mamãe novamente, ele me cortaria completamente. Foi a raiva mais intensa que já vi nele. Calmo, não gritando. Silencioso como gelo. Ouvi uma voz ao fundo. Diane chamando o nome do Grant. Tenho que ir, desculpa. Sinto muito por não ter te contado antes. A linha caiu. Eu tinha um nome agora, uma empresa fiduciária. E, pela primeira vez, tinha um alvo para buscar. Não consegui dormir naquela noite. Deitada no escuro, com o telefone apoiado no meu jarro de água, eu procurei no Google todas as variações que consegui pensar: Hartford Trust Company, Connecticut e Hartwell Financial Trust Management Connecticut. Minhas mãos tremiam, parte pelo dano residual nos nervos do meu braço esquerdo, parte por algo completamente diferente. Na segunda página de resultados, eu encontrei Hartfield Trust and Fiduciary Services, Hartford, Connecticut. O logotipo correspondia. Eu tinha certeza, a mesma fonte serifada, o mesmo brasão em azul marinho e dourado, o mesmo logotipo do envelope rasgado que estava na minha caixa de mudança. Às 9h01 da manhã seguinte, no momento em que o escritório abriu, liguei. Uma recepcionista atendeu, profissional, agradável. Dei meu nome. Karen Andrews. Estou ligando sobre um traste que pode estar em meu nome. Não tenho o número da conta. Desculpe, realmente não sei. Pausa. Som de digitação. Então a voz dela mudou. Mais calorosa. E algo mais, preocupação. Senhora Andrews, por favor, aguarde um momento. 30 segundos de música de espera. Então a voz de um homem, mais velho, firme, daquele tipo que passa décadas em salas de conferência. Senhora Andrews, meu nome é Richard Calavai. Sou o trustee administrador do Margaret Elise Andrews Irrevocable Trust. Tenho tentado contatá-la há 3 anos. Não consegui falar com você. Enviamos correspondência registrada para seu endereço cadastrado, a residência do seu pai em Greenwich, em 3 ocasiões distintas. Cada uma foi assinada e recebida, mas você nunca respondeu. Eu estava começando a pensar que você não queria ser encontrada. Quem assinou por eles? Sussurrei. Um farfalhar de papéis. A assinatura é sempre de Anne Andrews. O quarto pareceu inclinar. Eu segurei o trilho da cama. Senhor Calavai disse, preciso que o senhor me conte tudo. E ele respondeu, suavemente. Sua mãe antecipou essa possibilidade, senhorita Andrews. É exatamente por isso que ela fez o traste irrevogável. 2 dias depois, Richard Calavai entrou no meu quarto de hospital carregando uma pasta de couro marrom que parecia mais velha do que eu. Atrás dele estava um homem que eu nunca tinha visto, mais jovem, talvez no final dos 40 anos, de terno azul marinho, com um pequeno broche de prata na lapela com os dizeres Hartfield Trust. Ele se apresentou como Thomas Whitfield, Senior Fiduciary Officer. O homem do terno cinza? Bem, azul marinho, quase lá. Calavai sentou na cadeira de visitante, a primeira pessoa a realmente usá-la desde que eu acordei. Ele abriu a pasta sobre a mesa de bandeja, afastando meu copo de água com um silencioso poço, que continha mais cortesia do que meu pai havia me mostrado em uma década. Senhorita Andrews, começou ele, sua mãe, Margaret Elise Andrews, estabeleceu um traste irrevogável em 2008, 2 anos antes de sua morte. Você é a única beneficiária. O traste foi financiado por sua avó materna, Eleanor Elise, e contém 2 ativos principais. Ele colocou o primeiro documento sobre a mesa, uma cópia do instrumento do traste, 46 páginas, com a assinatura da minha mãe ao final. Primeiro, uma conta de investimentos atualmente avaliada em aproximadamente 2,1 milhões de dólares.
Parecia que eu havia parado de respirar. Em seguida, ele colocou outro documento ao lado, uma escritura de propriedade registrada e carimbada pelo cartório do condado. O imóvel localizado na 14 de Gevater Lane, Greenwich, Connecticut. Eu o encarei. Essa é a casa do meu pai. Não, senhorita Andrews, não é, disse Calavai, com a voz precisa, mas sem crueldade. Sua mãe comprou essa casa em 2004, 2 anos antes de se casar com seu pai, usando fundos da herança da família dela. Um acordo pré-nupcial manteve o imóvel como propriedade separada. Após sua morte, ele foi transferido para o traste. Seu pai mora nessa casa há 16 anos, mas nunca a possuiu. Thomas Whitfield colocou um terceiro item sobre a mesa, 3 recibos de correspondência registrada, cada um assinado por Diane Andrews. Seu pai não apenas se esqueceu de você, Karen, disse Calavai baixinho, ele usou o que era seu para construir o que ele acha que é dele. Eu não disse nada por muito tempo. Os documentos ficaram sobre a mesa de hospital como artefatos de outra vida, uma vida em que minha mãe ainda pensava em mim, ainda me protegia, mesmo do túmulo. O instrumento do traste tinha a caligrafia dela nas margens, pequenas anotações para seu advogado, iniciais em tinta azul. Tracei uma com a ponta do dedo. Ela sabia, eu disse, e a voz quebrou. Ela sabia o que ele era. Calavai assentiu. Sua mãe era uma mulher cuidadosa. Ela veio até mim antes do casamento e disse muito claramente que queria que sua filha fosse provida, independentemente do que acontecesse. Ela não entrou em detalhes. Não precisava. Pensei na minha avó, Eleanor, no funeral, inclinada para perto, sussurrando. Sua mãe se certificou de que você seria cuidada. Eu tinha 12 anos. Na época, achei que ela estivesse falando do céu. As lágrimas vieram então, não aquele choro vazio e impotente da noite em que eu acordei, mas algo mais profundo, como uma parede cedendo depois de anos de pressão. Chorei porque minha mãe me amava o suficiente para planejar isso. Chorei porque meu pai me odiava o suficiente para esconder. E chorei porque passei 16 anos pedindo desculpas por existir numa casa que era minha. Calavai e Whitfield esperaram. Não me apressaram. Quando finalmente enxuguei o rosto com o dorso da mão sem o gesso, Calavai perguntou. O que você quer fazer? Olhei para ele, para a escritura, os papéis do traste, os recibos de correspondência registrada com as assinaturas roubadas de Diane. Eu quero o que é meu, disse, e quero que ele ouça de mim, não de uma carta. Calavai colocou a mão na pasta e retirou um envelope marfim, grosso e em relevo. Um convite, o Andrews Foundation Charity Gala. Harold estava sendo homenageado. Então precisamos conversar sobre o momento, disse ele. Calavai explicou tudo com clareza, do jeito que eu imaginava que ele tratava cada caso. Sem drama, apenas fatos. Harold havia usado a propriedade de Greenwich, minha propriedade, como garantia para um projeto comercial de 4,5 milhões de dólares. Ele apresentou documentos ao credor alegando propriedade, mas a escritura estava no nome da minha mãe, transferida para o traste após a morte dela. Harold nunca teve o título de propriedade. O que ele fez foi, no mínimo, uma falsa representação de propriedade de ativos. Na pior das hipóteses, fraude hipotecária. O credor é o First Capital Regional, disse Whitfield, abrindo uma pasta com o timbre do banco. Se descobrirem que a garantia não pertence ao Sr. Andrews, o empréstimo é nulo. O negócio desmorona. O que eu preciso fazer? Perguntei. Legalmente, 2 coisas, disse Calavai. Primeiro, registramos uma notificação formal ao First Capital informando que a propriedade usada como garantia está em traste e nunca esteve disponível como segurança. Segundo, peticionamos para transferir o controle operacional dos ativos do traste para você, o que deveria ter acontecido há 3 anos, quando você completou 25 anos. Ele fez uma pausa. Ambas as ações são diretas. A questão é como e quando. Eu disse que não queria pegar ninguém de surpresa. Não queria espetáculo. Mas também não queria fazer isso por cartas que Harold pudesse interceptar, ligações que ele pudesse negar ou advogados que ele pudesse atrasar com seus próprios advogados por meses, enquanto eu dormia no meu carro. Quero que a verdade esteja na sala onde ele normalmente mente, disse. Calavai me estudou por um momento. Então disse. O gala é em 12 dias. Harold será homenageado.
O negócio será anunciado oficialmente naquela noite. Representantes do First Capital estariam presentes. Ele colocou a escritura da propriedade no topo da pilha. Eu podia ver o selo do condado. A data, 2004, 2 anos antes do casamento, o nome da minha mãe em letras claras. Sua mãe preparou o escudo, Karen. Eu estou aqui apenas para garantir que você saiba que está segurando, disse ele. Recebi alta numa quinta-feira. Grant ajudou silenciosamente, do jeito que Grant faz tudo. Ele reservou um quarto no Hampton em Hertford usando o próprio cartão e me enviou o número da confirmação por um telefone descartável que havia comprado num posto de gasolina. Não conte para o pai, disse ele. E eu não comentei o absurdo daquela frase, que éramos adultos, escondendo-nos do nosso próprio pai como fugitivos. O quarto do hotel era pequeno, limpo, anônimo, com uma cama queen e colcha florida, uma cafeteira com 2 sachês de café cortesia, uma janela voltada para o estacionamento. Era o lugar mais tranquilo em que eu estivera nas últimas semanas. Passei os primeiros 3 dias apenas me recuperando. Caminhando pelo corredor de meias porque minhas costelas gritavam a cada respiração profunda. Comendo sopa do restaurante ao lado. Dormindo 12 horas seguidas, porque meu corpo ainda estava se costurando de volta. No 4º dia, fiquei em frente ao espelho do banheiro e pratiquei. Não um discurso, eu não sou pessoa de discursos. Apenas as frases que eu precisava. 3, talvez 4. Repeti para meu reflexo até que parassem de tremer. Calavai havia me dado uma pasta Manila. Dentro, cópias de tudo, o instrumento do traste, a escritura, os recibos de correspondência registrada, o acordo pré-nupcial e mais uma coisa que eu não havia pedido, uma cópia do boletim de ocorrência do acidente de 7 de março, 16 anos atrás. Segurei aquele relatório por 20 minutos antes de abri-lo. Minhas mãos tremiam. Eu sabia, de alguma forma, que o que estivesse dentro mudaria algo fundamental. Não sobre o dinheiro ou a casa, mas sobre a história que eu vinha contando para mim mesma desde os 12 anos. Eu não estava pronta. Ainda não. O gala aconteceria em 10 dias. E em algum lugar de Greenwich, meu pai ensaiava seu discurso de aceitação, em uma casa que não era dele, preparando-se para anunciar um negócio construído sobre uma mentira. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Mas, honestamente, eu também não. O Andrews Foundation Charity Gala foi realizado no Del Mare, o hotel boutique mais exclusivo de Greenwich. Sei disso porque o convite que Calavai me deu descrevia tudo em detalhes. Coquetéis às 18 horas, jantar às 19h30, programa às 20 horas, traje formal preferencial, estacionamento com manobrista disponível. Cheguei às 20h15. Não usei o manobrista. Do saguão, podia ouvir o murmúrio baixo de 200 pessoas em um salão de festas, o tilintar de taças de champanhe, um quarteto de cordas tocando algo elegante e esquecível. Através das portas duplas, consegui vislumbrar o salão. Tetos de catedral, lustres de cristal lançando círculos quentes sobre toalhas brancas, arranjos de lírios e hortênsias em cada superfície. Aquele tipo de evento em que apenas as flores custam mais que meu aluguel mensal. Harold estava no palco. Ficava atrás de um púlpito coberto por tecido azul marinho, vestindo um terno brione que eu tinha visto experimentar na Taylor de Greenwich 3 anos atrás. Diane estava na mesa da frente, usando um vestido preto da Valentino, cabelo preso para cima, os brincos de diamante refletindo a luz. Preston estava ao lado dela, com a expressão de sempre, parecendo já pensar na próxima reunião. O mestre de cerimônias, um vereador da cidade, estava no meio da apresentação, um filantropo, um desenvolvedor visionário e, acima de tudo, um homem de família dedicado, Harold Andrews. Aplausos. Ovação de pé nas mesas da frente. Harold pegou o microfone. Agradeceu à fundação. Agradeceu à sua bela esposa, Diane. Agradeceu ao meu filho, Preston, que levará o nome Andrews adiante. Gesticulou amplamente, magnanimamente, do jeito que homens como Harold gesticulam quando acreditam que a sala pertence a eles. Então ele disse: Este projeto de desenvolvimento está construído sobre terras e ativos que estiveram na minha família por décadas. Tudo o que tenho, construí com minhas próprias mãos. Fiquei no fundo daquele salão, ao lado de Richard Calavai e Thomas Whitfield, e assisti meu pai mentir para 200 pessoas. Era a última mentira que ele contaria naquele recinto.
Esperei até que os aplausos diminuíssem e os garçons começassem a servir a próxima rodada. Então entrei. Não estava vestida para um gala. Usei um blazer escuro sobre uma blusa branca, a melhor peça que eu possuía que ainda servisse sobre meu gesso, e calças pretas. Meu cabelo estava preso em um coque baixo, simples e firme. Sem joias, exceto um par de pequenos brincos de prata que tinham sido da minha mãe. Caminhei devagar, em parte porque o salão era longo e em parte porque minhas costelas ainda me lembravam de cada passo. Calava estava à minha esquerda, pasta na mão, terno cinza impecável. Whitfield à minha direita, seu broche Dartfield traste refletindo a luz do lustre. Devíamos parecer uma procissão estranha, uma mulher marcada e dois homens de terno, atravessando um mar de vestidos de gala e smokings. Cabeças se viraram, conversas pararam no meio da frase. Ouvi alguém sussurrar. É filha do Harold. Diane me viu primeiro. Observei a cor desaparecer do rosto dela em tempo real. Um apagamento lento, como se alguém tivesse puxado o plugue. Ela se inclinou em direção a Harold e disse algo que eu não consegui ouvir. Harold se virou. Sua face pública, aquela feita para galas e apertos de mão, tremeluziu, depois se reajustou. Ele desceu do púlpito com a taça de champanhe ainda na mão, sorrindo do jeito que se sorri quando precisa que 200 pessoas pensem que está tudo bem. Karen disse, com a voz calorosa e projetada, que surpresa. Não pensei que você estivesse bem o suficiente para sair. A sala inteira assistia. Olhei para meu pai, este homem que havia me deixado uma nota na mesinha de cabeceira, que me disse aos 12 anos que eu matara minha mãe, que morou na casa dela, gastou seu dinheiro, apagou sua memória e chamou tudo de seu. Estou de pé, pai disse. Isso é mais do que você planejou. O silêncio que se seguiu preencheu todos os cantos do salão. O sorriso de Harold se apertou. Eu conhecia aquele olhar, aquele que ele usava quando uma reunião não estava indo do jeito que ele queria, mas o cliente ainda estava na sala. Controle a qualquer custo. Este não é o momento nem o lugar, Karen disse baixo, suficiente para soar privado, alto bastante para que as mesas mais próximas ouvissem cada palavra. Por que não saímos para conversar? Você teve 28 anos para conversar fora, respondi. Você me deixou uma nota. Um murmúrio percorreu a plateia. As pessoas pousaram os garfos. Diane já estava de pé, atravessando em nossa direção com aquele sorriso preso no rosto. Aquele que diz que está tudo bem. Nada a ver. Karen, querida, você claramente passou por muita coisa, disse, tocando meu braço de forma delicada, quase teatral. Talvez devesse se sentar. Você não parece bem. Virei-me para ela, mantendo a voz firme. Diane, gostaria que você explicasse a todos aqui por que assinou 3 correspondências registradas endereçadas a mim e nunca me contou. A mão sobre meu braço ficou rígida. Os lábios de Diane se abriram, mas nada saiu. O sorriso de Harold desapareceu. Do que ela está falando? Murmurou, confuso. Antes que Diane pudesse responder, Richard calava e avançou. Desabotoou o paletó com a facilidade de quem já esteve em 1000 salas exatamente iguais a essa. Ele acenou educadamente para as mesas mais próximas. Boa noite. Meu nome é Richard Calavai. Sou trustee administrador do Margaret Lee Andrews Irrevocable Trust, estabelecido em 2008 pela saudosa Sra. Andrews. Ele olhou diretamente para Harold. Minha cliente, sua filha, é a única beneficiária de um trust que você era legalmente obrigado a divulgar a ela há 6 anos. Houve uma pausa. Vamos continuar aqui, Sr. Andrews, ou prefere sair? Harold não se mexeu. Sua mandíbula travou, a taça de champanhe congelada na altura do peito. 200 pessoas esperavam. Ele escolheu ficar. Claro que escolheu. Homens como Harold não deixam salas. Eles acreditam que a sala sempre estará do lado deles. Esse foi o segundo erro dele. Isso é absurdo, disse Harold, a voz carregada. Tenho certeza disso. Ele pousou a taça de champanhe na mesa mais próxima e se virou para encarar Calavai com a postura de alguém acostumado a vencer disputas apenas com presença. Minha falecida esposa não tinha traste. Seja lá o que essa mulher tenha lhe dito, ela está confusa ou foi manipulada.
Essa mulher, ele me chamou assim na frente de 200 pessoas. Calava e não se intimidou. Ele abriu a pasta na beira da mesa mais próxima, entre um prato de pão e um copo de cristal com água, e organizou 3 documentos em uma fileira perfeita. Isto, disse ele, é o instrumento original do trust assinado por Margaret Elise Andrews e autenticado em 14 de outubro de 2008. Este é o registro de propriedade de 14 de Jevater Lane, Greenwich, registrado no cartório do condado em 21 de março de 2004, 2 anos antes do seu casamento. E estes são 3 comprovantes de correspondência registrada enviados para esse mesmo endereço, destinados à sua filha. Cada um assinado por Diane Andrews. A sala ficou tão silenciosa que eu conseguia ouvir o gelo derretendo no copo de alguém. Harold lançou um olhar para os documentos. Eu observei sua expressão mudar, apenas por um instante, de desprezo para reconhecimento. Ele conhecia aqueles papéis. Ele soube deles o tempo todo. Na mesa VIP, um homem alto de terno escuro se levantou. Mais tarde eu soube que se chamava Hargrove, executivo sênior do First Capital Regional, o banco que financiava o negócio de 4,5 milhões de dólares de Harold. A propriedade que você apresentou como garantia é a mesma referida nestes documentos? Perguntou Hargrove. A boca de Harold se abriu, fechou, abriu de novo. Preston, sentado à mesa da família, inclinou-se à frente. Pai, o que está acontecendo? Harold olhou para Calavai, para o registro, para mim. Aquela casa é minha, disse, mas a voz dele havia perdido algo. Viver em uma casa e possuir uma casa, disse Calavai baixinho, são 2 coisas muito diferentes, Sr. Andrews. O murmúrio se espalhou, baixo, quase contido. Afinal, aquilo era Greenwich, mas eu ouvi. O zumbido suave de 200 pessoas recalculando tudo o que acreditavam saber sobre Harold Andrews. As cadeiras rangeram enquanto alguns se mexiam para assistir melhor. Telefones surgiram debaixo das mesas. Alguém lá atrás se levantou para enxergar melhor. Hargrove, o banqueiro, caminhou da mesa VIP até onde estávamos. Seu rosto era a máscara controlada de alguém cujo banco acabará de descobrir que o empréstimo de 4,5 milhões de dólares estava baseado em uma garantia que não existia. Sr. Andrews, disse ele, com voz calma. Se a propriedade que você ofereceu como garantia está em um trust irrevogável e nunca foi legalmente sua para dispor, não podemos prosseguir com a transação. O negócio está suspenso. Com efeito imediato. Nossa equipe jurídica entrará em contato na segunda-feira de manhã. O rosto de Harold ficou branco. Não rosa, não vermelho, branco. O sangue simplesmente sumiu. Robert, me escute, começou Harold. Já ouvi o suficiente esta noite, disse Hargrove. Endireitou os punhos da camisa. Sugiro que fale com seu advogado antes de falar comigo novamente. Caminhou de volta até sua mesa, pegou o casaco e saiu do salão sem olhar para trás. Então Diane se voltou para Harold. Eu nunca havia ouvido a voz dela naquele tom, crua, despida de toda a doçura de Kashmir. Você me disse que a casa era sua, sibinou ela. Você me disse que os papéis estavam resolvidos. Você me disse que não havia nada com que se preocupar. Harold, Diane, agora não, disse ele. Eu assinei aquelas cartas porque você me disse para assinar. Você disse que eram papéis antigos. Nada importante. Diane, pare de falar. Mas já era tarde demais. 200 pessoas acabavam de ouvir Diane admitir, com suas próprias palavras, que Harold a instruíra a interceptar minha correspondência. A sala não suspirou, não reagiu. Apenas a absorveu. E eu observei, do fundo da sala, enquanto tudo que meu pai havia construído se transformava em vidro e se estilhaçava no chão do salão de festas. Eu poderia ter parado ali. O estrago estava feito. A verdade sobre a casa estava exposta. Calavai tinha tudo o que precisava. Mas ainda havia uma coisa. O documento que eu carregava no bolso interno do meu blazer desde que finalmente o lera sozinha naquele Hampton em 3 noites atrás. Há mais uma coisa, disse. Harold me olhou. Pela primeira vez naquela noite, vi medo em seus olhos. Não aquele medo calculado e controlado de um homem prestes a perder o negócio, mas medo de verdade. Aquele tipo que surge quando você percebe que a mentira sobre a qual construiu sua vida está prestes a ser dita em voz alta.
Eu puxei o relatório policial do acidente. Minhas mãos estavam firmes. Eu havia praticado isso por 16 anos. Você me disse que minha mãe morreu por minha causa. Disse que ela saiu naquela tempestade por minha causa. Você me fez carregar isso. Você usou isso. Cada vez que eu questionava você, cada vez que eu reagia, você trazia isso à tona. Sua mãe saiu naquela tempestade por sua causa. Eu ouvi isso tantas vezes que comecei a sonhar com isso. A sala ficou absolutamente silenciosa. O relatório policial daquela noite diz algo diferente. Eu o levantei. Diz que você, Harold Andrews, concordou em me buscar no recital da escola às 8h30. Diz que minha mãe ligou para seu celular 5 vezes entre 8h45 e 9h10. Você nunca atendeu porque estava em uma partida de pôquer na Fairfield Avenue e desligou o telefone. Eu olhei para ele. Minha mãe não entrou naquela tempestade por minha causa. Ela entrou porque você não apareceu. E então você culpou uma garota de 12 anos para encobrir sua própria culpa. A boca de Harold se mexeu, mas nenhum som saiu. Atrás dele, na mesa da família, Grant encarava o chão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Preston permanecia congelado, a mão apoiada na toalha como se a mesa fosse a única coisa que o mantinha de pé. Eu não pedi desculpas. Parei de esperar por elas há muito tempo. A mentira acaba hoje à noite, disse eu. O que aconteceu a seguir, eu não esperava. Grant se levantou. Ele estivera sentado à mesa da família a noite inteira, em silêncio, como sempre, presente mas invisível, o segundo filho que nunca desafiava Harold, que engolia suas palavras e seguia o fluxo. Passei anos me frustrando com ele por isso e anos entendendo, porque eu fazia exatamente a mesma coisa. Mas ele se levantou, empurrou a cadeira devagar, limpou o rosto com o dorso da mão e caminhou da mesa de nosso pai em minha direção. Cada cabeça na sala se virou para acompanhá-lo. Ele parou à minha frente, e sua voz quebrou na primeira palavra. Eu sabia, ele disse, não para mim, mas para a sala inteira. Não tudo, mas o suficiente. Eu sabia que havia papéis que o pai escondia. Eu sabia que havia algo errado na forma como ele falava sobre a mãe, e eu estava com muito medo para dizer qualquer coisa. Ele me olhou, olhos vermelhos. Corey, me desculpe. Eu deveria ter sido mais corajoso. Eu deveria ter sido seu irmão. A voz de Harold cortou a sala como uma lâmina. Grant, sente-se. Grant se virou para encará-lo. Meu irmão de 26 anos, que nunca tinha desobedecido Harold Andrews em toda a vida, olhou para nosso pai e disse, muito calmamente, não, pai. Cansei de me sentar. Diane estendeu a mão para o braço de Grant, reflexiva, possessiva. Ele se afastou. Você interceptou a correspondência dela, Diane. Não me toque. Grant veio e se colocou ao meu lado. Não disse mais nada. Não precisava. Pela primeira vez em 16 anos, eu não estava sozinha em uma sala cheia de pessoas que decidiram que eu não importava. Senti sua mão tocar brevemente a minha, do jeito que se faz para alguém perceber que você está ali sem causar cena. Alguns convidados no fundo do salão largaram os guardanapos. Um casal se levantou e veio para o nosso lado da sala. Depois outro. Não muitos, talvez 8, 10 pessoas, mas o suficiente. Harold Andrews se sentou. Sem drama. Sem cambalear, sem mãos no peito. Ele simplesmente puxou uma cadeira na mesa vazia mais próxima e sentou-se. Seu terno Brioni ainda estava perfeitamente passado. O cabelo ainda no lugar, mas algo atrás dos olhos tinha escurecido, como uma casa em que alguém apagou todas as luzes de uma vez. Ele não falou. Sem defesa, sem contra-ataque, sem a você não entende. Apenas silêncio. E vindo de um homem que controlou cada sala em que entrou, aquele silêncio dizia mais do que qualquer confissão poderia. Diane já havia ido embora. Eu vi a cauda do vestido valentino dela desaparecer pela saída de serviço, os saltos batendo 2 vezes mais rápido no chão. Ela não olhou para trás. Preston seguiu 3 segundos depois, já com o telefone no ouvido. Ligando para quem? Não sei. Um advogado, provavelmente. Talvez para a mãe. O filho dourado.
finalmente percebendo que o trono prometido a ele foi construído sobre terreno emprestado. Calavai avançou, falou rapidamente com um dos associados de Hargrove que permaneceu para trás e entregou um cartão. Ouviu dizer: meu escritório enviará documentação formal para o First Capital na segunda-feira. Os registros do condado são públicos. Silencioso, profissional, definitivo. Olhei para meu pai mais uma vez. Ele estava sentado sozinho em uma mesa para 10. O champanhe ainda estava gelado nos copos à sua volta. Os lírios ainda frescos. O programa no prato ainda dizia, homenageando Harold Andrews, um legado de liderança. Pensei em dizer algo, alguma frase final, alguma sentença definitiva que fechasse o livro de 28 anos de silêncio, culpa, esforço e tentativas de importar. Mas não disse. Não havia mais nada a dizer. Virei e saí, meu irmão ao meu lado, atravessando um salão que já começava a murmurar de novo. O som de uma história sendo recontada em tempo real. Pensei que sentiria triunfo. Não senti. O que senti foi silêncio, como uma sala depois de uma tempestade. Aqui está o que aconteceu nos 3 meses seguintes àquela noite. Calavai protocolou a petição formal de transferência do trust na segunda-feira seguinte. Como o trust era irrevogável e eu era a beneficiária nomeada, o processo foi limpo, atrasado apenas pelo volume de documentação que o lado de Harold tentou jogar sobre ele. O advogado dele pediu prorrogações 2 vezes. O tribunal negou ambas. No início de junho, eu tinha controle total dos ativos do trust, a conta de investimentos, agora avaliada em 2,13 milhões de dólares após anos de crescimento modesto e constante, e a escritura da 14 de Jevater Lane. Harold foi formalmente notificado de que sua residência na propriedade estava à discrição da beneficiária do trust. Dei a ele 30 dias para desocupar. Era mais do que ele me deu. O First Capital Regional anulou o empréstimo de 4,5 milhões de dólares para o desenvolvimento. A equipe jurídica deles encaminhou o processo de Harold ao escritório do Procurador-Geral do Estado para revisão de possível fraude hipotecária e deturpação de garantias. O próprio advogado dele o aconselhou a fazer um acordo antes que a situação escalasse. Só as taxas legais, me disseram, estavam projetadas para ultrapassar 200 mil dólares. Diane entrou com o pedido de divórcio em meados de maio. Seu advogado citou diferenças irreconciliáveis, mas o momento contava a história real. Quando o dinheiro desapareceu, Diane também desapareceu. Eu poderia ter sentido pena de Harold se fosse uma pessoa mais generosa, mas tinha visto a nota no meu criado mudo há pouco tempo para generosidade. Preston me ligou uma vez. Não atendi. Ele deixou um correio de voz de 4 minutos, cheio de pausas e pigarros que resumiam: eu não conhecia toda a história, Karen. Se houver algo que eu possa fazer, eu deletei a mensagem. Não por rancor, mas por clareza. Preston passou a vida adulta inteira escolhendo o lado vencedor. Agora que os lados haviam mudado, a ligação dele não era remorso. Era reposicionamento. O gala beneficente da Andrews Foundation não aconteceu no ano seguinte. Ninguém se ofereceu para organizá-lo. Vendi a casa de Greenwich em julho. Sei que algumas pessoas podem achar estranho, uma propriedade de 3,2 milhões de dólares, o lugar onde cresci, a última coisa física que minha mãe tocou. Mas aquela casa carregava mais fantasmas do que memórias. Cada corredor, cada cômodo, cada tábuas do chão estavam marcados por anos de silêncio e pequenez. O quarto do sótão com o teto inclinado, a cozinha onde lavei os pratos de ação de graças enquanto Preston exibia seu carro. A porta da frente que Diane fechou na minha cara. Eu não precisava de uma mansão. Eu precisava de uma vida que fosse minha. Encontrei um apartamento em West Hartford. 2 quartos, pisos de madeira, janelas grandes que enchem a sala de estar com a luz da manhã. É no 3º andar, sem elevador, o que minhas costelas reclamaram no primeiro mês, mas eu não me importei. Assinei o contrato de aluguel com o meu próprio nome. E quando coloquei minha bolsa no chão vazio, fiquei parada por 1 minuto inteiro apenas respirando. Voltei a trabalhar na enfermagem. Um hospital novo, uma equipe nova, um crachá fresco que dizia C. Andrews, RN, e nada mais. Ninguém ali sabia do gala, do trust ou da casa em Greenwich. Eles me conheciam apenas como a enfermeira do turno da noite, boa em crises e que leva pão de banana caseiro para as reuniões da equipe.
Isso já era suficiente. Grant e eu jantamos juntos toda quinta-feira. Vamos sempre ao mesmo restaurante italiano perto do apartamento dele. Toalhas de mesa vermelhas xadrez, velas e garrafas de vinho. Aquele tipo de lugar onde ninguém tenta impressionar ninguém. Agora conversamos sobre coisas reais, não aquelas interações superficiais e cuidadosas que tínhamos quando Harold monitorava cada conversa. Coisas reais, difíceis. Ele começou terapia em abril. Eu comecei em maio. Na minha estante, ao lado de uma pequena planta de jade e de uma pilha de romances que ainda quero ler, há uma foto da minha mãe emoldurada. Moldura prateada, simples. Ela está rindo, me segurando ainda bebê, seu relógio Cartier brilhando ao sol. Pela primeira vez em 16 anos, olho para essa foto e não sinto culpa. Sinto gratidão. Passei 16 anos pedindo desculpas por existir. Acreditei na versão da história do meu pai, de que eu era a razão da morte da minha mãe, que merecia menos, que deveria me contentar com as migalhas que a mesa da família oferecia. Construí toda a minha identidade em torno de pedir desculpas. O dia em que parei foi o dia em que comecei a viver. Se você ainda está aqui, e espero que esteja, obrigado, não por assistir, mas por ouvir. Há uma diferença, e ela importa. Não sei como é a sua versão daquela nota no criado mudo. Talvez seja uma mensagem que nunca foi respondida. Talvez seja uma porta que nunca se abriu. Talvez seja um silêncio que se prolongou tanto que você começou a achar que era normal. Não conheço sua história, mas sei isto: você não é a história que alguém escreveu sobre você. Você não é o nome que lhe deram à mesa de jantar, nem a cadeira que não arrumaram, nem a correspondência que interceptaram antes que você pudesse ler. Eu não venci porque fui mais inteligente ou mais barulhenta. Não venci porque entrei com algum plano de vingança brilhante. Venci porque minha mãe pensou à frente e porque, numa manhã, em uma cama de hospital segurando uma nota que dizia boa sorte, decidi que estava cansada de pedir desculpas. Minha mãe me deixou mais do que dinheiro. Ela me deixou a prova de que alguém um dia achou que eu valia ser protegida, e isso foi suficiente para eu mesma acreditar nisso. Meu nome é Karen Andrews. Cresci em uma casa que, no fim, era minha. Fui criada por um homem que dizia que eu não era nada e por uma mãe que, silenciosamente, garantiu que eu sempre teria tudo. E agora, pela primeira vez, esse nome é meu. Se essa história significou algo para você, deixe um comentário. Eu leio todos. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, uma irmã, uma filha, uma amiga que ainda está naquela sala de espera esperando alguém aparecer, compartilhe com ela. Há mais histórias na descrição que eu acho que você vai se conectar. Obrigada por estar aqui.